Voltamos! Voltamos, então, em novo ambiente, né? E muito bem acompanhada. Daniel, sua aula foi maravilhosa. Parabéns, viu? Um tema, assim, extremamente pertinente, né? A gente vê aí, eu que acompanho médicos todos os dias, né? Dentro da consultoria farmacêutica, eu vejo que todos os médicos atendem pacientes pós-bariátrico, né? E todos esses pacientes, no geral, assim, têm indicação de suplementação, terapia endovenosa. Então, foi muito bacana, viu? Acho que deu para dar, assim, você deu uma visão geral aí, um contexto, né? Obrigado. Parabéns. Obrigado. E estou super bem acompanhada aqui, né? Doutor Daniel Sarquis mantém aqui conosco, doutora Nayara Rocio, muito obrigada novamente, viu, Nayara? A aula ontem foi maravilhosa e hoje a gente vai trocar aí mais umas experiências. E a Daiane, né? A gente anunciou aí a participação da Daiane conosco aí durante os 3 dias. A Daiane, ela é diretora do sucesso do cliente da Support Health, que é uma empresa de tecnologia mesmo, do apoio ali às clínicas. Em qual sentido? No sentido de prestação de serviços, de sistema, de software, de gestão, né? E aí a gente convidou a doutora Nayara e o doutor Daniel para compartilhar conosco aqui o segredo do sucesso de clínicas bem-sucedidas, né? Então, eu queria, Daiane, que você iniciasse aí, né, fazendo a sua apresentação, a sua abordagem, e eu acho assim, que não tem tema, não tem assunto melhor do que a gente começar, que é o seguinte: a gente percebeu que terapia injetável é bacana, a gente percebeu que os médicos têm que se preparar, eles têm que entrar mesmo, fazer essa imersão nesse novo mundo, né? E muitos ainda não sabem como começar. Então, eu acho que a gente poderia começar por aí, né? Sim, claro. Fazendo essa abordagem. Seja bem-vinda, viu, Daiane? Muito obrigada, é um prazer compartilhar a tela com vocês aí, dividir experiências, né? Parabéns, doutor Daniel, pela super aula aí de hoje. Tenho certeza que você agregou muito valor aí para bastantes médicos aí que estão acompanhando ao longo desses 3 dias. Parabéns, doutora Nayara, pela aula de ontem, né? Eu acompanhei lá, vi os comentários, principalmente da mulherada lá, gostaram muito dos protocolos. Parabéns aí pelo sucesso de ambos. Então, é um prazer estar aqui mais uma vez, Tamires, obrigado pelo convite, pela parceria. Eu vou me apresentar, né? Vocês ouviram falar muito de mim aí, e agora é hora de mostrar realmente para que eu estou aqui. Meu nome é Daiane Dutra, eu há 4 anos, né, estou imersa nesse segmento da saúde integrativa. Já fui gestora de uma clínica, né, integrativa durante 4 anos, então eu sei muito bem sobre o sucesso de uma clínica com injetáveis. Sou administradora, sou especialista em finanças, também especialista em gestão de clínicas e consultórios, e juntei a teoria aí com a prática ao longo desses 4 anos para tratar de fato as dores dos médicos, né? E para começar respondendo essa pergunta aí, Tamires, né? No começo, eu acredito que muitos dos protocolos, muitos dos procedimentos aí, os médicos, eles pegaram aí, né, a técnica, a prática aí com grandes referências aí, agora é colocar em prática. Como começar? Então, o primeiro ponto que eu quero citar é que quando se fala de injetáveis, a gente fala de uma equipe, né? O médico sozinho, ele não vai conseguir abraçar esse contexto como um todo, né? Doutor, quero começar aí com o doutor Daniel. Doutor, quero que você conte um pouquinho da sua experiência aí em relação ao processo de injetáveis, como que funciona aí na sua clínica. Tá certo. Eu acho que um ponto fundamental, muitas vezes, para a gente pensar, é que a gente sozinho não faz muita coisa, né? A gente precisa de realmente ter equipe. E a gente tem que começar a pensar um pouco numa questão matemática que a gente, infelizmente, não aprende dentro da faculdade. Então, vou dar um exemplo aqui. Se a minha hora é muito
cara para eu poder fazer uma pesagem de um paciente, fazer uma bioimpedância, por que não colocar uma enfermeira, uma técnica de enfermagem para fazer esse procedimento que não é exclusivo do médico, né? Então, eu posso receber esse paciente já feito uma bioimpedância, já feita uma pressão arterial, já aferida uma frequência cardíaca, porque isso diminui o tempo que eu tenho que ficar com esse paciente, e aí eu posso atender mais pacientes, né? Então, eu consigo condensar qual é o momento exclusivo do médico, que é o atendimento médico, de fato, né? Então, fazer essa distribuição de tempo faz com que eu ganhe mais se eu conseguir encher meus horários, porque aí meu horário tem um preço, da técnica tem outro, por exemplo. Nosso slogan é basicamente esse, valorização médica, né? A gente entende que a hora do médico ela é muito valiosa, né? Então, o médico realmente ele precisa focar na parte clínica, laboral, né? Levantamento da saúde da patologia clínica do paciente inicial, desde o diagnóstico. Então, o médico ele tem que ter essa consciência que a exclusividade dele na parte clínica de atendimento ao paciente, dedicação exclusiva a isso, tem que ser primordial. Isso que você falou, doutor, é basicamente o início do sucesso. Você precisa compartilhar mesmo, dar diretriz para a equipe, para que você otimize seu tempo, né? E que você consiga, de fato, ter um faturamento em cima da sua equipe. Porque enquanto você está atendendo novos pacientes, acolhendo novos pacientes, cuidando da estratégia de tratamento do seu paciente, tem pessoas da sua equipe que estão acolhendo e fazendo os procedimentos e acompanhando, de fato, o seu paciente perto, né? Claro. Com certeza. Então, a gente acompanha muito, Daniel, na consultoria, vocês, né, tanto o Daniel quanto a Nayara, que eu já acompanho aí tudo, eu vejo muito o médico quando chega para a consultoria, ele quer conhecer um pouco de injetável e tal, e aí ele fala, eu pergunto, e a equipe, doutor? Né, você já tem um técnico para te ajudar? Não, Tamires, eu mesmo vou fazer. E aí, com 15 dias, ele percebe que ele precisa de alguém, porque aquilo toma né? Aquilo ganha um tamanho que era inesperado para ele, porque é muito rápido essa propagação. E aí ele já volta, nossa, família, já estou com uma técnica, já vou contratar um enfermeiro, está crescendo. É muito bom ter esses retornos. Uma dúvida, eu acho que quando chega nesse ponto, que ele quer crescer, ele quer ampliar, aí ele já fala assim, Tamires, eu estou com 2 problemas. Um me ajuda, como que eu faço para cobrar isso? Porque aí ele compra, mas ele não sabe cobrar. Então, um problema que eu acho importantíssimo da gente abordar é precificação, né? E o outro é o quanto que ele vai comprar. É a gestão de estoque. Então, eu acho que são 2 temas muito pertinentes que a gente tem que abordar, né? Nayara, como que é aí a questão de precificação, de gestão de estoque? A gente pode falar a realidade hoje, pode falar como já foi. Porque todo esse processo é um aprendizado, né? Eu acho que vocês que estão assistindo esse congresso agora estão tendo uma oportunidade que a minha geração, o do Daniel, não teve, que é de aprender com o erro dos outros e com a expertise dos outros. A gente aprendeu a teoria, eu não sei se foi assim com você, Daniel, mas ninguém me falou sobre as dificuldades e os desafios de administrar uma clínica, de administrar uma equipe, né? Porque você sai do papel só de você ser médico para, de repente, você virar líder. No meu caso, ainda líder mulher, que eu acho que é um desafio que precisa ser ressaltado, que isso existe, né? Porque eu tenho funcionários homens, então traz um desafio extra. Mas muito mais do que isso, você aprender a importância de um lote, a importância de você saber exatamente, essa vitamina D aqui deu um eritema. Qual lote? Para ligar para a central e falar, olha, você não teve algum outro problema nesse lote? Então, não é simplesmente você pegar aquela vitamina D e aplicar no paciente, é você dar baixa naquele lote, por isso que não dá, na minha opinião, não é viável a médio e longo prazo o médico fazer isso, porque imagina bem, você tem que aplicar, né, tem todo o preparo da injeção, você tem que fazer o procedimento e ainda você precisa ter uma gestão de estoque. Rastreabilidade, né? De uma estabilidade. Então, como é que você
é muito tempo que você poderia estar fazendo outra coisa, que você poderia estar atendendo, que você poderia estar estudando, porque realmente o nosso maior ativo é o conhecimento. É o conhecimento Sim. E aquilo que a gente oferece para o cliente, que é o diagnóstico, né? Então, por isso é tão importante a questão da equipe, e por isso que eu até ri no início, porque hoje eu tenho o privilégio de ter comigo pessoas que realmente... que eu tenho orgulho de ter, que são boas, que realmente a gente chegou num nível que eu fico tranquila de fechar a porta do meu consultório, que eu sei que o que vai acontecer ali está tudo sob controle, e até mesmo para poder chegar lá 1h da tarde, a clínica está tocando desde as 6, né, que é uma coisa que era o meu sonho de consumo, e que eu demorei muito para conseguir ter esse tempinho. Claro que não são todos os dias, né? Hoje eu estava lá de manhã cedo, mas, assim, alguns dias a gente conseguia ter esse tempo para a gente. Mas isso tudo é um processo de aprendizado, né? E acho que esse debate aqui é muito pertinente também, a gente trazer essas dores também, todos esses desafios que a gente foi encontrando aí pelo caminho, né? Basicamente, doutora Nayara falou tudo aí, né? O médico... O médico se valorizar a hora, passar, né? Como alguns estudiosos dizem aí, concentre naquilo que você é bom e distribua o resto. O médico é bom na parte clínica, né? Na parte de cuidar do paciente, de acolher, de cuidar da patologia dele, de fazer ele avançar níveis da saúde dele. Então, assim, distribuir isso daí vai fazer com que de fato o paciente se sinta acolhido como um todo, e a melhora nos injetáveis aí é muito rápida, né? Nós tivemos aulas aí excelentes falando dos benefícios, da facilidade que o médico tem de melhorar e evoluir esse paciente a níveis altíssimos, né? Colocar ele em patamares mais altos em relação à saúde. E uma coisa que a doutora Nayara citou, que eu acho de extrema importância: para começar a utilizar injetáveis, eu preciso ter boas práticas, né, em relação à utilização dele, porque a gente tem órgãos aí fiscalizadores que exigem que a gente tenha rastreabilidade, né, das composições que são utilizadas, e esse monitoramento ele precisa ser feito de forma assídua, e que os pacientes que saibam de fato que o paciente está usando, né? Porque se houver alguma intercorrência naquela aplicação, a gente sabe rastrear e sinalizar qual lote que foi, de que fornecedor que foi, para a gente tomar as devidas ações aí em cima disso, né? Exatamente. E isso é fundamental, porque por ser um ativo manipulado, pode acontecer, às vezes, uma pequena variação de pH, principalmente o intramuscular, a gente às vezes percebe que isso pode causar uma alteração ou outra. Isso é raro, mas acontece. Então, é importante a gente ter essa gestão de estoque. E o que eu sempre, até uns dias atrás, conversava com o pessoal da Support Health, a dificuldade de você linkar seu estoque real, aquilo que realmente está no seu estoque, com caixa, com aquilo que realmente você comprou, aquilo que você tem de estoque, aquilo que está saindo, né? Todos esses pontos aí, eles são fundamentais para que a clínica, ela realmente funcione como um organismo, né? Como toda essa parte integrativa e metabólica que a gente estava trazendo, a clínica também precisa ser assim, a gente precisa ter essa gestão de entrada, de saída, de caixa, para que seja sadio, né? Sim. Porque há um investimento, né? Essa questão do estoque mesmo é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente discutir, porque a gente falou de tantos ativos, né? E por onde começar? E aí, Tamires, o que você acha? É verdade. Eu acho que essa parte do estoque é uma parte que é uma dor muito grande que eu enfrento todos os dias dentro da consultoria, né? Eu sempre indico o seguinte: começa com pouco. Não adianta, porque às vezes o médico ele sai do congresso, ele está animado, ele viu um monte de coisa, né? Então, assim, começa com pouco. Começa com uma caixa de vitamina D, começa com uma caixa de ADEC, né? Comece com doses mais baixas. Inclusive, eu e o Daniel estávamos comentando antes da Nayara entrar, a Daiane também escutou, sobre as doses. Vamos começar mais tímido, porque você vai conseguir fazer com que seus pacientes percebam a melhora, e você também vai entender melhor o mercado, você vai entender melhor como montar os protocolos individualizados, que a gente viu sobre isso durante todo esse congresso, né? Não existe receitinha de bolo, a gente tem que individualizar. Então, assim, essa parte das compras, da gestão, dele saber o que tem dentro da clínica dele,
é um feedback que eu recebo todos os dias e que eu dou essa orientação. Comece do começo. Né? E financeiramente vai devagar. Tamires, e financeiramente falando, Tamires, eu falo muito na consultoria com os médicos que não existe um fluxo de caixa sadio se eu tenho perdas, né? Se eu tenho a substância em estoque, mas eu não utilizo dessas substâncias protocolos rentáveis que vai dar retorno direto. E também eu não posso investir tanto e ter uma sobra no meu estoque, atrapalhando o meu capital de giro, por exemplo, deixando de investir em outras áreas que eu poderia investir dentro da clínica. Com certeza. Então, a gestão de estoque, ela precisa unificar essas demandas, tanto da parte clínica, de controle, rastreabilidade disso, quanto do fluxo de caixa, manter um fluxo de caixa sadio, evitando perdas desnecessárias e também a sobra para não influenciar no resultado financeiro. Eu acho que ponto, Daiane. Pode falar. Daiane, um ponto eu acho que é válido levantar, que foi pontuado de começar com pouco, dose pequena. Acho que o ponto fundamental é comece com que você tem segurança. Sim. Você tem segurança vitamina D, você tem segurança em vitamina D, compre vitamina D. Se você não tem segurança ainda no lítio, não importa se tem deficiência de lítio, você não vai ter coragem de prescrever lítio. Então, assim, você tem que focar no que você tem segurança. Você tem segurança em metilcobalamina? Sabe utilizar? Compre metilcobalamina. Compre aquilo que você sabe usar, porque você prescreve o que você sabe, o que você tem confiança, o que você tem segurança. Quer testar? Testa em você, testa no familiar, testa na esposa, testa no filho. Começa pequeno, começa com confiança, porque na hora que você vai com confiança, chega um momento que qualquer ampola, depois de um certo tempo, você já vai saber qual é o efeito colateral que ela dá, o que você sente, o que você pode misturar com o quê. Isso você vai aprendendo realmente com o tempo. Não existe, até onde eu sei, um manual perfeito disso. Existem alguns livros de injetáveis, talvez aí eu devo ter uns 5, talvez brasileiros só, infelizmente que são trazem poucos. O básico. Né? Então, assim, no livro você não vai encontrar tudo. Realmente a gente vai ter que ir fazendo teste. O ponto bom, a Central Pharma não vai liberar uma ampola sem testar no laboratório deles. Então, esse é um ponto que já dá uma segurança para quem ainda não começou a fazer injetável. Então, se tem essa ampola, é porque é possível de ser feito. E o bacana também da Central é que no rótulo ele vem qual é a via de acesso. Então, você vai ver lá que a ADEC é só IM, não vai ter EV, por exemplo. Então, isso já também é uma segurança que a gente pode ter. E outra facilidade é a apresentação do pH também, né, para a gente fazer as diluições nas ordens corretas. Isso eu percebo um diferencial. Trazem muito essa questão, né? Por exemplo, eu já trabalho com intramuscular. Então, se você tem segurança de trabalhar com intramuscular, começa com intramuscular, conheça os ativos que tem a possibilidade, porque tem uma variedade imensa de ativos que você pode trabalhar por via intramuscular com muito sucesso. Então, pega a segurança nessa via. Eu quero descobrir como é que o PQQ funciona. Testa, já que a gente pode usar ele por via intramuscular, começa com uma via que você tem segurança, em que você consegue manejar os efeitos colaterais com mais segurança. Porque isso é muito importante. É importante até mesmo chegar um momento em que você tenha a tranquilidade de dizer para o paciente, olha, o que vai acontecer aqui está totalmente sob controle, a gente conhece até o último efeito colateral. Ok, pode acontecer alguma coisa muito fora dessa curva? Pode, mas é tão raro, gente, que a gente sabe que é muito difícil isso acontecer, né? Então, eu acho que isso que o Daniel trouxe é muito pertinente, e comigo foi assim também. Eu comecei corrigindo deficiência, sabe, assim, era deficiência de vitamina D, deficiência de B12, era o básico mesmo, e eu acho que isso da gente começar com pouco recurso, com pouco investimento, que parece inicialmente ser uma dificuldade, no final é uma bênção, porque o seu retorno faz você crescer, né, então, assim, o paciente melhorava, você vai ganhando segurança, e aquele retorno financeiro, você vai investindo nos novos ativos, aí você vai testando os seus protocolos. Mais cedo eu conversava com o Daniel e falava com ele quanta ampola a gente jogou fora por não saber o que fazer com ela, testando protocolos ineficientes, todo mundo passou por isso. Então, assim, se a gente começa com pouco, o prejuízo é muito menor, no sentido de a gente não se aventurar, trabalhar com segurança, né?
Então, eu percebi aí que a dor do estoque em relação ao controle, até a prática de rastreabilidade do financeiro, é uma dor de muitos, né? Então, a gente desenvolveu uma solução para controle disso, né? Para rastrear esses medicamentos e controlar através do atendimento do paciente. Então, se o paciente chega hoje na clínica, em tempo real, esse registro de atendimento, a gente consegue colocar todos os medicamentos, todos os insumos ali, lote de validade, data de vencimento, data de fabricação. Então, fica tudo registrado, documentado, para que o médico tenha a facilidade de operar esse sistema, né, de processo de protocolos, de procedimentos, através dos injetáveis. Daiane, tem uma questão que você até comentou comigo, eu acho super pertinente da gente falar, que é a respeito da funcionalidade da precificação. Sim. Porque muita gente pensa em jogar porcentagem e tal, e aí você comentou comigo a respeito da aplicação, da complexidade. Eu acho interessante a gente falar sobre isso. Muitos médicos baseiam o preço pelo mercado, né? O que o colega está praticando, qual que é o preço do colega, sem considerar as variáveis de custo e despesa da própria operação. Então, eu entendo que a precificação ela é particular, ela deve ser analisada para cobrir os custos e as despesas da operação do médico, né? E da sua atividade fim. E tem as complexidades para se definir um preço. Quais que as complexidades que o médico aí deve considerar? Via de aplicação, EV, OIM, EV, nós observamos aí durante os protocolos ministrados aí, que existem EVs que demoram de 1h30 a 3 horas para serem aplicados, né? Então, tem um tempo de ambiência aí que tem que embutir no preço, porque se eu tenho uma cadeira de injetáveis onde o paciente vai demorar de 1h30 a 3 horas para correr esse medicamento, eu tenho que contabilizar isso. Eu tenho, por exemplo, que contabilizar quem que está aplicando, quem está realizando esse procedimento. É o médico? A hora do médico é mais cara, então eu tenho que contabilizar isso, se eu não direcionar isso para a minha equipe fazer. Eu tenho que considerar tempo de preparo. Eu tenho bolsas aí que tem 8, 9 ampolas dentro de uma VIEV. Então, assim, eu tenho que considerar a complexidade de preparo para administrar, aspirar essas ampolas, colocar o tempo que eu vou dedicar a isso. Outra variável, eu tenho que considerar o tempo de preparo pré e pós-procedimento, né? Tem procedimentos aí que a gente precisa esterilizar, higienizar o ambiente pré e pós, então demanda tempo de equipe, demanda insumos. Então, todas essas variáveis eu preciso considerar para me chegar no preço ideal, né? Sim. Não é a prática do vizinho que é a minha prática. Então, para considerar essas variáveis, a gente criou uma metodologia de precificação onde o médico consegue ver o custo que ele tem, né, de medicamentos e insumos, em tempo real ele consegue montar o seu preço lá, né? Ele vai colocar o adicional, que é a complexidade. Qual que é a complexidade que ele vai considerar? Se é por tempo de ambiência ou se é por VOIM. E lá também a gente criou um campo que o médico consegue colocar o honorário de quem está executando. Então, eu tenho essas variáveis e nós desenvolvemos essa solução para entregar para o médico de forma prática para chegar num valor fixo, né? Fixo e variável ali, certo para se cobrar do paciente. Sim, eu achei interessante, Daniel, que quando a gente lança, né, a gente fez essa parceria com a Suporte, assim, a gente faz o embasamento científico, né, a parte técnico-científica, oferece lá dentro da plataforma material, artigo, tudo bem baseado em evidências e tudo. E aí, quando eles montam no sistema, quando o profissional monta, ele já monta isso com algodão, álcool, seringa, scalp, bolsa, tudo. Então, assim, aí lá no final você já tem tudo. Já está pronto. Facilita. Achei isso bem interessante. Médico, né? Facilita porque ele consegue ver o custo real e consegue precificar isso através do nosso sistema,
que é a solução que a gente desenvolveu, e a Support Health, ela veio com essa solução para facilitar mesmo, porque seria muita exigência cobrar, né, do médico que ele entenda de todas essas variáveis administrativas. Então, a gente criou a solução e entrega essa solução para ele através dessa ferramenta que é o sistema. Muito bacana. A Nayara começou a falar, e outra coisa que eu estou lembrando aqui é sobre a questão da enfermagem rentável, né? De você realmente sair, você deixar isso lá tudo prontinho. Olha, estou deixando aqui, esse é o paciente José, ele vai ter que fazer essa bolsa, a aplicação é tal, né? Já deixa tudo definido e você se permite ir para um congresso, você se permite participar mais da vida social e a sua clínica continua. Né? É uma clínica rentável, uma enfermagem rentável, é bem interessante esse ponto. Eu acho que é um ponto que, quando a gente consegue ter essa enfermagem rentável, os injetáveis, trabalhar com os injetáveis é uma das poucas áreas, eu acho, que na medicina em que a gente não é tão operacional médico, né, a gente consegue delegar com um pouco mais de tranquilidade. Se a gente for pensar, a gente tem muito pouco o serviço que a gente consegue delegar, em geral, é a gente mesmo, né, em persona. Então, é claro que ninguém pratica por isso, mas é uma vantagem. E eu acho que para a gente trabalhar com uma enfermagem rentável, a gente precisa ter protocolo, né, não protocolo dos injetáveis, mas protocolo, assim, o que é feito, quais são as intercorrências possíveis, e treinar essa equipe, se possível escrever, né, ter todo esse treinamento, e de preferência, por que eu falo escrito? Porque, não sei você, Daniel, mas comigo, muitas vezes, quando estava tudo redondo, olha, doutor, arrumei um outro emprego, estou indo, engravidei, vou precisar entrar com uma licença maternidade, com uma licença, né? Então, assim, acontece essas variáveis, e aí você tem que parar todo o seu processo, isso aconteceu comigo demais, para treinar uma nova pessoa. Então, quando a gente consegue operacionalizar todo esse sistema, e você ter essa equipe com padrão de treinamento, você ganha muito tempo, muita qualidade, e mesmo que, infelizmente, aconteça de, eventualmente, trocar um funcionário, a sua clínica não ficar variando de padrão de atendimento, porque isso também é muito importante. Né? A gente também quer oferecer um serviço de qualidade para o paciente ter uma experiência positiva. Eu acho que tudo isso é muito importante, né? Eu acho que é exatamente isso. Pode falar. Pode falar, doutor, pode falar. Eu acho que é exatamente esse ponto, assim, você criar uma métrica que, se você muda o profissional, mas a estrutura, a experiência, o que você entrega de resultado, de experiência, de fato, ela ainda assim se mantém muito similar ao que você entregava com o profissional anterior. Então, você começa a chegar num nível que realmente o paciente ele pode chegar lá e ele sabe que ele vai ter um atendimento de maestria, de excelência. Afinal, isso é o valor agregado, né? É muito diferente eu fazer um soro dentro de um consultório médico, o médico funcionando, e eu ter uma sala específica onde uma enfermeira funciona. Isso leva também à valorização do produto que você está aplicando, né? Muitas vezes é a mesma ampola, mas a gente consegue jogar um valor diferenciado pelo que você está oferecendo, é a experiência. A questão da experiência é muito interessante. Quando eu fui ampliar o serviço de injetáveis da minha clínica, eu fui viajar, né? Eu já contei essa história para a Tamires, e eu vi em Nova York as pessoas saindo nos horários, assim, de intervalo de almoço e para fazer soro. Isso me deu um insight muito grande. Eu falei, gente, se eu criar um ambiente interessante, aconchegante, relaxante, dentro da minha clínica, dentro de uma experiência, mas que o paciente possa sair na hora do almoço, toda essa estrutura que eu vi, eu copiei e colei, em termos de designer e de experiência mesmo, e é o que acontece, muitas vezes o paciente está no horário de almoço dele, e ele vai ali na clínica fazer o tratamento, porque é relaxante, ele tem uma experiência gostosa, porque, né, a picada não é gostosa, mas o restante, o bem-estar, a gente sabe que o injetável, ele tem esse efeito de aumentar a energia, então o paciente relaxa e sai de lá mais revigorado para voltar ali trabalhar, então eu acho que tudo isso conta muito na experiência do cliente, né, e a gente não pode achar que atender a pessoa como ele falou, na sua sala, em cima de uma maca, no meio, é diferente, isso tem um valor diferenciado, né? Acaba sendo parte do marketing da clínica mesmo, né? Um marketing positivo.
Sim. Em relação a isso que a doutora Nayara falou sobre os protocolos, foi uma dor também que eu vivenciei gerindo uma clínica, que o médico, ele fazia, né, demandava muito tempo dele, 100% da dedicação dele ali para ministrar os procedimentos. Então, a gente criou uma solução dentro do próprio sistema também, onde o médico prescreve os protocolos, incluindo ou excluindo substâncias, né? Tem protocolos, por exemplo, de emagrecimento, protocolos de várias patologias clínicas, e o médico consegue fazer esse controle e colocar lá o foco do tratamento dentro do sistema e sinalizar para quem vai executar qual a forma de ministrar isso, se é correr lentamente, se é correr através de ministrar através do EV com bolsa de 500 ml ou de 250 ml. Então, a gente criou uma solução dentro do sistema, que é esse canal de comunicação dentro do prontuário médico, onde o médico consegue, em tempo real, acompanhar os preços de como está ficando esse protocolo e também sinalizar para quem vai executar qual forma fazer essa aplicação. E colocando o foco do tratamento, porque quem ministra esses protocolos, eles precisam sinalizar para o paciente a todo momento que o foco é X ou Y, né? A pessoa precisa ser conscientizada em relação a isso. Então, nós criamos essa solução, foi bastante benéfica, otimizou muito o tempo do médico, porque o médico não precisa de ficar 100% dentro do seu negócio hoje, ele ganha tempo, né, de agenda aí para atuar em outras atividades, e a equipe, a operação não para. Estando ou não dentro do consultório, as orientações e a sistematização facilita isso, né? Dessa comunicação e essa logística entre equipe e médico. Bacana, Daiane. Não, a gente tinha assunto para ficar aqui até amanhã de manhã, né? Tem mesmo. Batendo esse papo. Assim, excelentes dicas, tá? Eu tenho certeza que você ajudou muita gente com essas respostas. Né, eu acho que eu posso falar aqui pelos profissionais que estão nos assistindo. Me parece que a Suporte, ela realmente pode auxiliar os nossos amigos aí a terem uma melhor gestão, faturar, claro, mais com injetável. Então, assim, vamos fechar aqui. Eu queria que você falasse um pouco mesmo sobre a Suporte, o que ela pode trazer para o médico e a clínica, para a gente continuar também a nossa programação. A primeira coisa é aumentar a rentabilidade do negócio do médico através de protocolos rentáveis, né? Através da estratégia clínica mesmo. Como eu já disse, a gente elaborou soluções para o médico para que ele consiga atingir essa rentabilidade e essa lucratividade. E otimizar o tempo do médico e da equipe com uma sistematização de todos os processos, né? E padronização dos processos também. A gente possui diversas ferramentas dentro dessa sistematização, desde a parte administrativa e também da parte clínica, que a gente oferta isso tudo embutido dentro dessa entrega. Não é uma entrega de software, mas também não é uma entrega de consultoria. É uma entrega diferenciada que ensina um beabá mesmo de como fazer o seu negócio dar certo, como utilizar os injetáveis a favor do seu negócio e obter aí resultados financeiros excelentes aí, né? Então, Tamires, eu percebi que nós não tocamos em muitas dores, né? Tinha conteúdo aqui para 2 dias de live aqui, né? Então, né? Assim, eu quero aproveitar, agora eu vou uma decisão minha aqui agora, e ofertar para quem estiver assistindo aí. Foram 3 dias aí imersos a treinamentos. Eu acredito que foi muito conhecimento adquirido, muitas práticas boas aí. E eu acredito que eu posso ajudar, né, que a minha equipe, eu e minha equipe, nós podemos ajudar. O Suporte Health pode ajudar nas soluções aí de fazer o negócio acontecer agora. Então, eu quero ofertar para todo mundo que está nos assistindo aí uma consultoria de 2 horas em cima de alguma dor, né, que o médico tem aí. Então, assim, como a gente não conseguiu levar, né, toda a pauta aqui, eu vou ofertar para todos os médicos aí essa consultoria de 2 horas e a plataforma free para experimento aí dos médicos.
Então, quem tiver interesse, tem um número aí que o pessoal está disponibilizando e podem entrar no site da Suporte e preencher o formulário lá. Quero receber a consultoria gratuita através do www.suporthealth.com.br. Preenche o formulário lá, que automaticamente quem preencher o formulário lá hoje já vai ganhar essa consultoria de 2 horas aí para fazer seu negócio acontecer e ser rentável. Bacana, Daiane. A gente agradece, né, aí esse bônus aí ao Congresso, tá? Gente, queria agradecer Nayara, Daniel, né, por mais uma vez, né, pela parceria aí, por terem se prontificado para participar com a gente desse bate-papo aqui. Tenho certeza que a gente ainda vai produzir muita coisa junto, né? Vem aí muitos congressos, muitas palestras. Daiane, agradeço muito a você, né? Aí, em nome da Central Injetáveis, e é claro, mantemos aí essa parceria da Suporte, porque realmente a gente está junto, porque a gente acredita,